Bom, espionagem. Eu estou falando mais rápido que a amiga está levantando a placa. Eu sei que tem mais meia hora, mas eu gosto de deixar espaço para a pergunta. Espionagem. Desde 2000, eu tenho essa preocupação. E uma preocupação não só como advogado, mas como profissional. Profissional que já atuou em área de TI. Eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia, empresas de varejo, e eu nunca me esqueço de uma história que eu trabalhava para uma rede de supermercados. Vocês não pegaram isso, mas era uma época de inflação galopante aqui no Brasil. A maquininha de preço, tic-tic-tic, você de manhã ia comprar uma coisa, de tarde já tinha outro preço. E nessa época, os supermercados, eles faziam verdadeiras guerras de promoções de preços. E era o nicho de mercado saber aonde aquela rede estava fazendo a sua compra de mercadoria mais barata para ter um maior lucro e revender com mais quantidade. E eu me lembro que um gerente meu na época a gente não falava TI, né? Um gerente meu de sistemas, ele foi pegar o carro dele, o carro furou o pneu, ele saiu do carro, pegou um táxi, o prédio ficava ali no Mercado São Sebastião, Rua do Arroz, o nosso CPD ficava ali, aquelas máquinas jurássicas, aqueles computadores com disquete de 8 polegadas, coisas imensas, fita, cartucho para armazenar informações. E esse gerente chegou muito tiririca da vida, porque ele contou que saiu de casa, o pneu do carro furou, pegou um táxi. Foi de táxi até lá o Mercado São Sebastião, e quando estava chegando, o pneu do táxi também furou. Aí resolveu descer do táxi, aí tinha uma banca de frutas. Ele resolveu comprar banana para levar. E quando ele compra a banana, o camarada embrulha a banana num formulário de relatório contínuo. Aquele de microserrilha que a gente nem mais sabe o que é isso. Quando ele chega lá na empresa que a gente trabalhava, ele abre para pegar a banana, ele vê ali o relatório do supermercado dele, com a informação de onde ele comprava e vendia a mercadoria e qual era o lucro dele. Isso, um quitandeiro pegou no lixo do mercado para embrulhar frutas. Então, muitas ideias que a gente tem de espionagem partem daí. Você espionar informação de tecnologia, informação de know-how, de conhecimento. A espionagem convencional, ela, muito romântica, espionagem convencional, e a gente tem um termo no Aurélio, o que é espionar? É vigiar sorrateiramente as ações, as palavras de alguém, para relatá-las a outrem ou em proveito próprio. Recolher informações e transmiti-las. Gente, desde a época da Bíblia que existe espionagem. Salomão mandava espionar os exércitos inimigos. Espionagem existe desde que o mundo é mundo. Agora, nós temos que ter uma forma de prevenção de espionagem. Evitar sermos espionados. O primeiro espião que se tem notícia foi Sir Francis Walsingham, na Inglaterra da Rainha Elizabeth, de 1530 a 1590. E é dele essa frase: nada é mais perigoso do que a segurança. Então, esse primeiro espião, está aqui ele, bonitinho, aquela roupa bem típica da época, ele espionava os movimentos dos galeões espanhóis, de onde ia para onde vinha, para os navios piratas, os corsários britânicos fazerem os saques nos navios que traziam ouro e prata do Novo Mundo. A Guerra Fria de 45 a 91 trouxe o auge da espionagem. As agências como CIA, KGB, MI6 do governo britânico, o Mossad de Israel, são agências criadas para espionar outros países. A ideia de satélites espiões movimentando, vendo as movimentações de guerra. E aí vem uma paixão, né? O primeiro espião mais famoso, o primeiro que todo mundo ouve falar é o James Bond. Então, todo mundo, acredito que tenha visto, ouvido falar desse cidadão, quem foi James Bond. Vi filmes de James Bond até o Timothy Dalton, depois parei de ver. Aí já era uma mentirada danada, ficou pior ainda. Então, chega, para. Mas o que acontece com a espionagem convencional? Novamente, o espião tem que estar em loco. Quem viu o filme de 007, James Bond, caneta com máquina fotográfica, caneta que filmava, que gravava, carro que pula, que dispara míssil.
espionagem em loco. O camarada tem que pular muro, tem que correr de cachorro, tem que andar pelo esgoto para conseguir a informação que ele quer. Casos famosos que a gente teve de espionagem convencional. Em 2008, a Petrobras teve o roubo de notebooks e HDs, roubo físico, dentro do EDISE, e eram máquinas que tinham informações das descobertas de pré-sal. Imagina o prejuízo disso. Em 2009, a rede de hotéis Starwood acusou o grupo Hilton de roubar informações. Que informações? De hóspedes, informações de onde comprava o sabonetinho, o shampoo, o condicionador mais baratinho. Em 2010, a MGA acusou funcionários da Mattel de usar crachás de identificações falsos para acessar suas fábricas, seus estúdios e pegar informações de filme, contratos que estavam fazendo com empresas de brinquedo. Hoje é uma fortuna. Qualquer filme que é lançado, você no dia seguinte já tem uma penca de brinquedo. Quem tem filho em casa sabe o desespero que é. Ou então você escuta um livro estou da minha filha, tem 2 meninas em casa, é uma guerra. De calcinha até caderno, tudo tem que ser da Elsa. Em 2011, a Renault demitiu 3 diretores por vazamento de informações, trocas de informações confidenciais do seu projeto de carro elétrico. Então, até aqui, essa espionagem que eu falo para vocês é espionagem convencional, você estar em loco, você entrar no local. Isso hoje não acontece mais, porque a gente tem a cyberespionagem. E o que é a cyberespionagem? A cyberespionagem é o camarada dentro da residência dele, dentro de uma agência governamental de espionagem, através dos dedinhos, ele acessar informações vitais de empresas ou de outros países. Ele não precisa estar em loco. Primeiros casos. Agosto de 2008, campanha presidencial norte-americana. Barack Obama e McCain, uma manhã lá qualquer, funcionários da CIA vão ao escritório de campanha do Obama e informam a eles que os computadores deles foram invadidos. O responsável pela segurança da campanha do Obama, não, a gente soube, a gente percebeu isso ontem e anteontem, já reinstalamos o firewall, o antivírus, o isso e o aquilo. Essas pessoas da Agência de Informações Americanas, não. Eles simplesmente, esta invasão, ela foi originária da Rússia, um trojan, que entrou nos seus sistemas para pegar documentos sobre a política externa para o governo Obama. E na mesma semana, os computadores do McCain foram invadidos por um trojan, um cavalo de Troia chinês, com o mesmo objetivo, buscar informações sobre política externa. Então a espionagem hoje, os ataques hoje, eles são direcionados. Como vocês vão ver, já ouviram falar dos ransomwares, eles vão direto na informação específica. Eu vejo aqui o rosto de vocês novos, jovens, acredito eu que estejam fazendo ou já fizeram teses de faculdade para terminar a faculdade. Imagina você chegar e ligar a sua tese e ela está bloqueada, travada, criptografada. Porque isso eu falo desde a década de 90, não tem um infeliz que faça backup. Ninguém faz backup de nada, só faz backup quando perde. É aquela história, a gente só bota o cadeado depois que invade. Ninguém faz cópia, ninguém faz backup. A gente teve no Brasil prefeituras no interior de São Paulo que tiveram folha de pagamento bloqueada. Se não pagar um resgate, eu não solto, eu não libero. Então, esses trojans, esses cavalos de Troia, são direcionados, criados por agências de espionagem para procurar informações vitais. Em março de 2009, um trojan chinês copiou dados dos computadores da OTAN em Mons, na Bélgica. Mas da OTAN, o que a China quer saber com a OTAN? A OTAN está participou de eventos, ações militares, operações no Afeganistão, que é pertinho da China. Então, essas informações foram furtadas, foram copiadas de computadores de uma organização militar poderosíssima. 2011,
o Partido Rússia Unida, desses dois caras bacanas, o Putin e o Medvedev, conseguiram informações sigilosas e manipularam dados dos outros partidos políticos dentro da própria Rússia. Que dados que eles obteram? Quem são os seus afiliados, seus correligionários, aonde vota? Essas informações são vitais para você ter uma ideia de quantas pessoas você pode contar com aquele voto. Eu destaco e não coloco aqui algo que aconteceu com o Brasil há algum tempo atrás. Vocês devem se lembrar, mas a nossa ex-presidente teve os seus computadores invadidos, a Petrobras teve o computador invadido, a NSA invadiu, olha como eles são malvados. Gente, invadir e espionar é a base. Eu tenho que ter capacidade de me proteger. Eu tenho que ter capacidade de defesa. Porque espionar, a gente vai ser espionado sempre. Agora, não pensem que eles entraram nos computadores da Petrobras por nada. Entraram para procurar informações específicas, principalmente relacionados a uma certa empresa que tinha lá em Pasadena. Por que tanto dinheiro gasto lá? O governo americano queria saber o porquê disso, e ficou sabendo. E soube antes da gente. Então, a cyberespionagem hoje, a gente tem que ter em mente o seguinte: esse cidadão, Edward Snowden, quando sai dos Estados Unidos e informa que a NSA monitorou informações da Apple, de usuários da Apple, Facebook, Google, Microsoft, isso foi um Deus nos acuda nos Estados Unidos, porque vai contra diretrizes da Constituição norte-americana, de liberdade de expressão, e que todas as constituições têm. No nosso país é assim também. Artigo 5º, quem tiver curiosidade, pega lá. São 70 incisos. É a tragédia em qualquer prova de direito. Diz que a matéria da prova é o inciso 5 da Constituição. É uma desgraça, porque são os nossos direitos fundamentais. E aí você imagina, você entra num site, e eu particularmente tenho muito medo disso. Hoje você, quando quer saber qualquer serviço de qualquer empresa, tem que se cadastrar. Aí você tem que botar nome, CPF, quantos filhos tem, para onde vai, quantas geladeiras tem em casa, quantos quartos, quantos isso. Para que aquela empresa quer essa massa de dados? Vocês vão aprender depois que isso tudo para venda de informações. Bom, nós hoje no Brasil temos esse grupo chamado Poseidon, que é um grupo de invasores, um grupo de espiões, que é a cyberespionagem com jeitinho brasileiro. E se descobriu esse grupo sendo brasileiro, porque é um grupo, digamos assim, um dos melhores que existem. Por que melhores? Porque eles têm a capacidade de, com um jeitinho brasileiro, conseguir entrar em sistemas Apple, em sistemas Linux, em sistemas Microsoft, usando códigos-fontes. Desde 2005, eles já atacaram pelo menos 35 companhias. O que está escrito aqui, pessoal? Todo mundo, por favor. Setor financeiro, banco, bolsa de valores, telecomunicação, energia, mídia, nos Estados Unidos, França, Índia, Rússia, Cazaquistão, Brasil. O alvo deles, roubo de informação corporativa. Um ransomware que bloqueia, se você não me pagar, não me der o dinheiro, eu não desbloqueio. Ah, não vai pagar? Negociação não avança, é vendido para concorrente. Aí você imagina, você entra agora na Petrobras, você vê quais são os locais onde o pré-sal está melhor para ser explorado, que só a Petrobras tem. Você sequestra essa informação, a Petrobras não paga por essa informação para dessequestrar essa informação, e isso é vendido para empresas internacionais. Esse é o grande problema da cyberespionagem. O problema maior da cyberespionagem é você ter o seu know-how, a sua tecnologia, o seu conhecimento passado para o estrangeiro, para o inimigo. Eu, Alexandre, desde a década de 90 que eu falo uma coisa, já estou terminando, que é uma preocupação minha. Meu primeiro computador em 1986, época que talvez o pai e a mãe de vocês estivessem até começando a namorar, quando eu abria meu Apple IIc, você olhava os chips, fabricado em Honduras, fabricado nos Estados Unidos, fabricado em Singapura, fabricado em ROC. Eu ficava, gente, o que é ROC? Para descobrir que era Republic of Coreia. Hoje você abre um computador, os chips são todos fabricados aonde?
Você tem qualquer coisa, qualquer porcaria, qualquer roupa sua é fabricada onde? Tudo migrando para a China. Quem é que não me garante que eu, ao comprar uma batedeira com um chip que veio da China, não tem um trojan ali dentro? Quem é que me garante que uma placa, um celular, que está vindo tudo da China, porque é mais barato, as fábricas de tecnologia migram para lá, está tudo sendo fabricado lá. Quem é que me garante que dentro de um chip desse não tem um trojan? Quem é que me garante, e aí a minha preocupação como advogado também, quem é que não me garante que o know-how das minhas empresas, eu fechando fábricas, fechando indústrias, hoje o que é baratinho e custa R$1, amanhã, depois que os países não tiverem mais fábricas e parques industriais, quem é que me garante que a China não vai chegar e dizer, isso que custa R$1, agora custa 100. Para eu reconstruir meu parque industrial, eu estou na mão de um Estado, de uma nação. Então, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês de cyberguerra, cyberterrorismo e cyberespionagem. Os acontecimentos em loco não existem mais. Eles são todos na rede virtual. Eu costumo deixar sempre em aberto, para quem quiser entrar em contato, meu e-mail pessoal. Eu tenho um site na internet, bobinho, antigo, fiz isso lá na década de 2000, com algum material de vídeo, de apostilas. Quem quiser baixar, está lá à vontade. Ó, propaganda. Um livro que eu escrevi em 2000, que ele hoje, você consegue ele numa Amazon, que a gente consegue atualizar nessa velocidade numa Amazon. É um livro que, se você achar ele ainda no papel, você olha, gente, que notícia, isso aqui não vai acontecer. Ih, o maluco aqui está dizendo que o carro vai poder ser controlado por um cracker. E hoje a gente tem noções disso. Pessoas que conseguem entrar no computador de bordo de um carro, e a gente tem casos desse na Europa, o sistema de freios não funciona. E aí o cara te manda uma mensagem, se você não me pagar tanto, daqui a uma semana, quando você for usar o carro, não vai frear. E você está batendo na parede. Imagina uma aeronave, um avião voando. Então, essa cyberespionagem é muito preocupante. Nós, os países, nós, pessoas, os países têm que se preocupar de forma ininterrupta em proteger as suas informações. Nós, pessoas, temos que proteger nossas informações. Infelizmente, o ser humano adora uma evasão de dados. Você abre um Facebook, está todo mundo, estou em tal lugar, estou passeando, comprei, comi, passei por ali, passei por aqui. Essa evasão de dados é ótimo para uma espionagem, o que você faz, onde você trabalha, quanto ganha, onde mora. Para um criminoso, é maravilhoso. Bom, pessoal, eu deixo aberto para quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, esculhambar, xingar, gritar. Manda lá, companheiro. Certo? Uhum. Uhum. Perfeito. Perfeito. Excelente pergunta. Todos escutaram a pergunta? Não? Sim. A pergunta é basicamente o seguinte: pessoal técnico, a gente tem, mas na área jurídica, desembargador, juiz, eles quando fazem prova, quando eles entram para a magistratura, eles têm que saber dessas leis, lei de software, lei disso, lei daquilo. Vai explodir. Espionagem, estão espionando a gente, ó, a magistratura está espionando a gente. O que acontece? O norte que se tem aqui, o juiz tem que saber de lei. Qualquer necessidade técnica, ele procura um perito. Mas a gente tem legislações próprias. O Código Penal foi alterado, a gente tem a famosa Lei Carolina Dickmann. Por incrível que pareça, nós felizmente temos sim muitos magistrados, desembargadores, que gostam dessa área e se informam dessa área.
Eu, como advogado militante, às vezes a gente distribui um processo de uma foto que não deveria ser divulgada, ou de um vídeo, que o juiz, não, isso não é nada, é um mero aborrecimento. E você fica consternado. Uma foto nua de uma pessoa, um parente, sendo divulgada, e você escuta de um magistrado que é uma mero aborrecimento. Existe, sim, cursos de qualificação. Aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, TJRJ, existem cursos para magistrados, onde até mesmo técnicos passam essas informações para magistrados. Então, é um início? É um início. Todos os magistrados terão esse conhecimento? Não, porque o direito ele se envereda por áreas. Então, você vai ter um magistrado que é muito conhecedor de lei marítima, um que vai conhecer muito de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ter varas específicas. Então, aquele juiz de uma vara específica, ele vai ter que saber de leis de informática, de internet, disso e daquilo. Agora, para um juiz que trabalhe, por exemplo, com direito civil, vai ter que saber, direito penal, vai ter que saber pelo menos um básico. E se espera, e a magistratura oferece, sim, esses cursos para ele. Não é o ideal, mas é um embrião. Bem, só furando a fila aqui rapidinho, já vou até chegar perto do nosso amigo aqui. Meu nome é Vinícius, né? Peraí, furou a fila não, tem prioridade? Olha a lei, prioridade, cadê a prioridade? Eu que mando nisso aqui, sou o dono, então aí tem a prioridade, né? Então vamos lá. Eu presencio uma dificuldade muito grande, eu observo uma dificuldade muito grande no reporte de crimes cibernéticos. Não é raro que pessoas vítimas de crimes cibernéticos, que não conseguiram abrir o processo na delegacia, na primeira instância. Certo. Virem procurar a universidade e procurar a nossa equipe pedindo ajuda. Né? Eu tenho alguns casos em curso, onde em todos eles tem uma vertente em comum. A polícia sequer coleta dados. Ela faz aquele negócio e eu acredito, assim, que deveria haver um debate maior para a capacitação dos órgãos de segurança. Sim, com certeza. Né? E tem alguma coisa nesse sentido acontecendo? Olha, Entendeu? Sim, eu conheci a Delegacia de Crimes de Internet aqui no Rio de Janeiro, quando ela começou há muitos anos atrás, que o pessoal tinha um computador, um mouse com defeito, e os próprios policiais botavam dinheiro do bolso para ter que trabalhar. Hoje a gente já vê aqui no estado do Rio de Janeiro a nossa polícia muito bem equipada. Não é o ideal. A Polícia Federal, vocês não imaginam a quantidade de equipamentos que eles têm. Principalmente na parte de pedofilia, existe aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Federal ela tem uma área determinada onde é feito o rastreamento diário de informações sobre pedofilia, tráfego de informações, porque a gente sabe que alguns conteúdos que tem aquele XXX, aquele tipo de identificação, a Polícia Federal rastreia. E vira e mexe você vê ações assim. Agora, com relação à pessoa comum chegar numa delegacia, eu às vezes tenho esse problema também lá no escritório, porque no direito você tem que ter uma prova da coisa, você tem que comprovar que você sofreu uma lesão. E é muito simples você fazer um print screen de tela e levar. Só que a gente também sabe que você pode pegar um Photoshop da vida e fazer uma modificação, fazer uma troca, uma adulteração. Então, o que acontece muito hoje é que você precisa de uma validade jurídica, então você precisa, e qual é o caminho que a gente sempre fala para os clientes? Uma rede social está divulgando. Primeira coisa é mandar uma cartinha administrativa pedindo para cessar com aquele problema. Ou um cyberbullying, ou uma pornografia, ou um comentário indevido. Se aquela rede social não toma providência, você tem a resposta negativa dela, e eu costumo falar isso sempre para os meus clientes, já é o primeiro passo para você entrar na justiça e mostrar para o magistrado, olha só, eu tentei administrativamente, eles não resolveram, seu juiz, baixa o martelo. Agora, existem determinados eventos que você tem sim que procurar uma polícia, uma delegacia de polícia. Hoje o Estado do Rio vive uma crise sem precedentes financeira. Mas eu já vi casos sim, de clientes que vão até a delegacia, comentam com o inspetor
em coisas de 24, 48 horas, já descobre quem fez aquele tipo de crime, digamos assim, e a punição é procurada. Agora, temos um grande problema. O maior deles, na minha opinião, é que boa parte desses crimes são cometidos por adolescentes. A maioria dos problemas que a gente tem de racismo e injúria racial é adolescente. O que vai acontecer com o adolescente? Quando o pai for chamado a atenção, quando o pai puxar a orelha desse adolescente, alguma coisa vai acontecer. Então você vai ter uma medida socioeducativa para aquele jovenzinho que ofendeu ou difamou alguém. Hoje a magistratura já vê com outros olhos, dá uma medida socioeducativa. Vai varrer uma calçada, pintar um muro, opa, cometeu de novo, já começa a mudar de figura. Eu gosto muito de uma legislação francesa, a gente atua no direito internacional. Na França existe uma coisa sensacional. Um professor universitário, ele cometeu algumas coisas não muito ortodoxas e ele foi bloqueado de navegar na internet por X meses. Ele não podia acessar a internet. Isso seria essencial aqui no Brasil. Quem comete um delito desse, pelo CPF ou pelo IP, ou por alguma forma, vai ficar um mês sem internet, sem navegar na rede. Vai ficar 24 horas sem zap. O cara se mata. Não é propaganda não, desculpa. Mas o cara se mata. Então essa é uma forma de coerção, de punição, que, ao meu ver, é muito mais eficaz. Porque você mover uma ação para chegar lá numa sentença, que é um mero aborrecimento, e aí você tem uma foto sua, uma foto de nudez, uma informação inverídica sua divulgada, isso vai acarretar problema para a sua vida para o resto da vida. Nós tivemos um cliente lá no escritório, que ele era militar, e fizeram uma montagem dele, dando a entender que ele era pederasta, homossexual. Ele deixou de ser promovido. Isso acaba com a carreira de uma pessoa, de um militar. Imagina a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essa preocupação de, como o colega perguntou, de treinar a magistratura, existe. Das nossas polícias, sim, elas são equipadas. Não é o ideal, porque, infelizmente, a gente está sempre atrás do bandido. O bandido está sempre na frente. Mas, eu posso te dizer, a nível de Polícia Federal, a nível de investigação, o que a gente tem aqui de equipamento e de equipes de trabalho, são muito boas. Vocês vão fazer pergunta? Bom dia, doutor. Bom dia. Desculpa, no começo, não falei meu nome é Lucas, sou da Bahia. E duas perguntas. Como é que poderíamos ter uma defesa no período das eleições? E se essas urnas existe alguma vulnerabilidade para não ser atacadas? E se existe algum framework ou alguma IDE para proteger esses dados? E também, na Câmara Legislativa lá, quando sai Bolsa de Valores, ou quando colocam algum presidente, se esses sistemas são vulneráveis para alguma pessoa não fazer manipulações. Da urna eletrônica, o que eu posso te dizer, o que eu já vi até hoje, é que qual é a grande segurança da urna? Ela não está ligada na internet. Quando você bota o dedinho ali, aquela informação está ali dentro daquele HD. A preocupação é quando você transmite a informação. Essa informação, essa coleta dos dados, ela é criptografada. Então, um sistema de chaves ali, que até onde a gente já viu, até onde o TSE já informou, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é inviolável. O sistema de chaves dele. Então, quando aquela informação chega lá nas zonas apuradoras de contagem, elas estão livres de problemas. Agora, nada impede que a tecnologia de invasão amanhã consiga fazer uma criptografia para quebrar essa contagem de votos. Até onde eu sei, até onde a gente sabe, o sistema é tranquilo e seguro. Existem problemas, sim, quando você vai zerar a urna. Isso já foi verificado. Você, quando liga uma urna, já tem voto ali dentro. Mas aí a segurança é porque veio de lá com problema. Da região eleitoral, do TSE, ou do TRE, ou de onde quer que seja. Essa foi a primeira. Segunda, com relação a bolsas de valores. Manipulação de dados. Olha, até onde a gente sabe, houve um grande caso, que a gente não pode falar nomes aqui, mas no passado, de uma pessoa que manipulou informações de bolsas de valores, antes da época da informática, quando começava a informática. Esse grande investidor lançou boatos, ele vendeu ações a preço de banana,
comprou ações a preço de banana, lançou um boato e no dia seguinte as ações dele variam bilhões. Isso foi descoberto e ele teve que devolver todo esse dinheiro e cumprir uma pena. Então, esse cidadão teve esse problema. Mais recentemente, a Bolsa de Valores de São Paulo divulgou que o sistema dela de proteção de dados é um dos melhores e mais confiáveis. Então, o que eu falo muito na informática é acredita e leva fé. Você tem que confiar e ter fé, que a coisa funcione, que a coisa está segura. Agora, a gente sabe que o criminoso, ele está sempre um passo na frente. Já falei isso 1000 vezes aqui. Para você ter certeza que a coisa é verídica, que a coisa funciona, que a coisa está certa, é só mesmo no dia a dia. E a gente sabe, a Bolsa de Valores, a gente sabe, quando ações estão começando a sofrer especulações, a própria Bolsa tem um mecanismo que trava. Quando começa 10 pontos negativos, trava a Bolsa, para verificar se é um movimento normal de mercado de compra e venda, ou se é algum investidor fazendo alguma manobra. Então, eles têm esses sistemas, não só digital, como também físico. Você começa a ver a movimentação financeira. Você tem movimentação normal, né? Um exemplo, uma comparação bem grotesca. Ventos no Rio de Janeiro. Qual a velocidade máxima de um vento aqui no Rio? 60? Uma rajada de 80 km por hora? Se chegar um vento de 200 km por hora, é furacão, sai de baixo. Então, não é uma coisa normal. Então, se as estações meteorológicas começarem a perceber um aumento de massa de nuvens, nimbus, símbolos do sei lá o quê, do sei lá, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, a ideia é mais ou menos essa, é a prevenção. Tranquilo? Mais alguém? Manda lá, irmão. Eu consigo. Convenção de Genebra. Perfeito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser um acordo entre nações. Porque essas convenções, alguém chama para si essa ideia, imagina a convenção e chama os países, os chamados signatários, para assinarem embaixo e seguir aquela convenção. Acredito eu que em pouco tempo a gente vai ter isso assinado, porque não é possível, a humanidade caminha a passos largos, a tecnologia muda de tal forma que isso tem que ser feito uma convenção, porque senão o que a gente botou aqui atrás vai virar brincadeira de criança. Eu brinco muito, hoje estou com 50 anos de idade, minhas brincadeiras de Atari, de não sei o que lá, minhas brincadeiras de informática, quando eu tinha 20 anos de idade, hoje qualquer criancinha de 4, 5 anos faz. Você tem crianças programando, invadindo. Minha filha de 11 anos de idade mexe melhor no smartphone do que eu. Me dá aula de telefone celular. A minha de 4 para 5 anos já mexe em tablet, já sabe desbloquear, travar, botar senha. Então você vê isso, quando eu tinha 4, 5 anos, se eu brincasse lá de Playmobil e Falco, era muito. Então você vê, a ideia é que isso dá... Esse conhecimento adquirido do ser humano só aumenta. Então, as legislações, principalmente internacionais, têm que visar isso. E vão, com certeza vão. Não hoje, amanhã, mas num futuro bem próximo. Gente, bom dia. Meu nome é Paulo Tocha, não me apresentei ainda. Sou servidor aqui da UFRJ. Eu vou passar para a Roberta abordá-lo. A gente vê que é um assunto que o doutor Alexandre... Muitas perguntas, né? Mas acho que agora a gente vai inverter um pouco o polo das perguntas, né, Roberta? Vamos lá. É isso. Para quem não me conhece, né, o Paulo já me apresentou. Estou com o pessoal aqui na organização do evento. Eu quero agradecer ao doutor Alexandre pela presença, gratidão. Aproveitar, agradecer também a doutora Ana Amélia, que nos atendeu, convidando o doutor Alexandre e as pessoas que vão estar aqui na parte da tarde, da Comissão de Direito e TI, né, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria pedir, doutor Alexandre,
elaborar uma pergunta sobre a sua palestra, que a gente vai presentear com um livro quem responder, tá? Quando foi o primeiro cyberataque? Primeira cyberguerra? Quem olhou lá, quem não dormiu, quem anotou? Ela respondeu aqui, ó, na bucha. Vem cá para você pegar o livro. Tem um livrozinho aqui, ó, que é da Brasport, né? Vamos tirar uma foto? Sobe aí. Queria também lembrar vocês que, a Recomeçar, né, que é a associação que a gente está apoiando, queria agradecer a todos que trouxeram a lata de leite para as crianças. Eles estão vendendo algumas coisinhas ali na cafeteria. Tem caneca, quem quiser comprar. Cada caneca custa R$30 e é como se você estivesse ofertando 2 latas de leite para as crianças. Vamos tirar uma foto? Deixa eu aparecer aqui com vocês. Máquina digital assim, bate 3, 10, 20. Na minha época de máquina com fim, batia uma e acabou. Tinha 24 chances, já era. Paulo, agora posso deixar com você? Já está tudo pronto? O que a gente faz? Vamos apresentar, então, o próximo palestrante? Então, tá bom. Vou deixar com você.